3. Hoje eu quero falar com você sobre algo que é muito importante e que nós precisamos ter muito cuidado. Precisamos ter muito cuidado para não arrumarmos sarna para se coçar. Aqui no capítulo 3 eu vou adiantar e depois a gente dá uma lida. A Bíblia fala sobre um rei chamado Jorão. Jorão, como é que é o nome do rei, gente? Jorão. Eu estou quente, o óculos está embaçando. Jorão, o nome do rei de Israel. É fogo aqui, hein? Eita glória! Cadê a Viviane? Está quase desembaçando. Pronto. Jorão, o nome do rei de Israel. O nome do pai de Jorão, Acabe, rei Acabe. Como é que era o nome do pai de Jorão? Acabe, que era o marido de Jezabel. Acabe, homem promíscuo, idólatra, filho das trevas, filho de Satanás. A sua mulher, então, nem o diga. O que aconteceu? Acabe morreu e Jorão assumiu o trono. Jorão assumiu o reino no lugar do seu pai, e ao invés de seguir o bom caminho, e ao invés de mudar, como fez Ezequias quando assumiu o lugar, o trono do pai dele, não, ele continuou a praticar as coisas erradas, as iniquidades, os pecados, a idolatria, a pornografia, a prostituição. Ele continuou fazendo coisas indevidas, coisas erradas. Ele continuou desagradando a quem? A Deus. Então o que aconteceu? Quando o pai dele era vivo, quando Acabe era vivo, Acabe derrotou o rei de Moabe, o rei dos Moabitas. E por conta dessa derrota, olha aqui para mim por favor, e por conta dessa derrota, o rei de Moabe, ele teve que pagar um tributo para o povo de Israel. Ele pagava lá um tributo, todo mês ele tinha que ir lá e pagar o imposto dele. Ele foi derrotado, ele foi vencido, então ele tinha que pagar o tributo, o imposto. Mas como Acabe morreu e o filho dele, Jorão, assumiu, o filho dele não tinha muita experiência, era um rapaz jovem, o que ele fez? Ele se rebelou. Ele se rebelou. O rei de Moabe se rebelou contra Jorão, dizendo assim: não vou pagar mais nada, acabou, não vou dar mais nada. E Israel precisava daquele tributo, daquele dinheiro para poder se manter. E ele simplesmente se rebelou e falou assim: olha, não vou dar mais absolutamente nada para vocês, acabou. Pronto, se rebelou contra eles. Aí o que aconteceu? Jorão, ele pegou o mensageiro dele, pegou o telefone dele, vamos simplificar a situação, e ligou para um outro rei. Ele pegou o telefone dele e ligou para um outro rei. Ele ligou para o rei Josafá. Olha aqui para o bispo, daqui a pouco a gente lê. Ligou para um outro rei. Como é que era o nome do rei? Josafá. Eu sei que é difícil guardar os nomes. Acabe, pai de Jorão. Jorão assumiu o lugar do seu pai. O rei dos Moabitas era aquele que pagava o tributo porque tinha sido vencido por Acabe. Se rebelou porque Acabe morreu e não queria continuar pagando imposto para Jorão. Jorão, sem saber o que fazer, ligou para o outro rei. Como é que era o nome do outro rei? Josafá. Fala, Josafá. E quando ele ligou para Josafá, lá no versículo 4 diz assim: então Mesa, rei dos Moabitas, era criador de gado e pagava o seu tributo ao rei de Israel com 100.000 cordeiros e Elã de 100.000 carneiros. Tendo, porém, morrido Acabe, revoltou-se o rei de Moabe contra o rei de Israel. Por isso Jorão, ao mesmo tempo,
saiu de Samaria e fez revista de todo Israel. Versículo 7. Mandou dizer a Josafá, rei de Judá: o rei de Moabe se revoltou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra Moabe? Então olha só, olha aqui para o bispo, por favor. Ele dá ligado e falou: ó, aconteceu isso, e aí, tu vai me ajudar? Tu vai comigo? Aí ele respondeu assim, lá no mesmo versículo 7, irás tu comigo à guerra contra Moabe? Respondeu ele: subirei, serei como tu és, o meu povo como o teu povo, os meus cavalos como os teus cavalos. Aí no versículo 8 diz: então perguntou Jorão: por que caminho subiremos? Respondeu ele: pelo caminho do deserto de Edom. Então olha só, ele deu uma ligada, falei: e aí, tu vai comigo? Aí Josafá vira para ele e fala assim: vou contigo, pode ficar tranquilo que eu vou contigo. Só que Josafá, ele não era um homem promíscuo, ele não era um homem idólatra, ele não vivia na sem vergonhice, na safadeza. Pelo contrário, Josafá, ele era um homem de Deus. Josafá era um homem de Deus, era um homem de bem. Ele obedecia às ordens de quem, gente? De Deus. Mas olha só, ele foi se envolver, ele foi comprar a briga de quem ele não deveria ter comprado. O que eu vou me misturar? O que eu vou fazer com uma pessoa que não está na mesma fé que a minha? O que eu vou fazer? O que eu vou comprar a briga de uma pessoa que talvez esteja sofrendo porque está sendo repreendida por Deus por algo errado que está fazendo? Ele não tinha que ter se misturado nunca com Jorão. Ele deveria ter dito para Jorão: ó, o negócio é o seguinte, a briga é tua, o problema é teu, você arrumou sarna para se coçar, você não quis honrar, não quis obedecer a Deus, e agora você está colhendo os frutos daquilo que você, o quê? Plantou. Meu amigo, se vira, é você e Deus. Ele quis comprar a briga do Jorão e acabou entrando numa fria. Isso me faz entender que muitos de nós, às vezes, nos metemos em problemas que não deveríamos nos meter, quando queremos comprar a briga de pessoas que não deveríamos comprar. Eu vou ajudar fulana, eu vou ajudar ciclana, eu vou ajudar o meu irmão, eu vou ajudar a minha tia, eu vou ajudar a minha avó, eu vou ajudar o meu vizinho. Mas vem cá, se o teu vizinho, se a tua avó, se o teu irmão, se o teu pai, ele tem transgredido a lei de Deus, se ele tem infringido a lei de Deus, é claro que Deus vai puni-lo, porque a Bíblia diz que aquilo que nós plantamos, nós o que, igreja? Fala mais alto, igreja. Poxa, se eu vivo na idolatria, na mentira, na prostituição, se eu vivo uma vida desregrada fora da palavra de Deus, você quer que eu colha o que para a minha vida? Se eu não sou fiel, se eu não honro a Deus, se eu não obedeço, se eu não congrego, se eu não me batizo nas águas, se eu não sepulto a velha criatura para que a nova surja, o que eu espero da vida? Até as mínimas coisas que eram para dar certo, elas vão acabar dando o quê? Errado. Eu estou vivendo fora da palavra de quem? De Deus. Não tem jeito, estou vivendo fora dos princípios.
Então estou plantando, e gente, não tem como fugir, é lei da vida, plantou, colheu. Posso ouvir um amém, gente? Amém. Por isso que a gente tem que ter cuidado com as palavras, a gente tem que ter cuidado com as atitudes, a gente tem que ter cuidado com o comportamento, a gente precisa ter cuidado, porque tudo que a gente planta, a gente colhe, é inevitável. Pode demorar uma semana, 2, 1 mês, pode demorar 6 meses, pode demorar 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, mas o que a gente planta, a gente colhe. Por isso que a gente tem que ter cuidado em não querer nunca prejudicar alguém, em não querer nunca apontar o dedo e julgar alguém, porque com o mesmo critério que a gente julga, com o mesmo critério que a gente aponta o dedo para aquela pessoa, amanhã alguém vai nos julgar, e amanhã alguém vai apontar o dedo para a gente também. Isso é inevitável, a gente precisa tomar cuidado. Posso ouvir um amém, gente? Amém. Então às vezes a pessoa está sendo punida por Deus, às vezes Deus está punindo, às vezes Deus está ensinando a pessoa. É como nós que somos pais, temos os nossos filhos. Se vemos que os nossos filhos estão fazendo coisas erradas, vamos deixar os nossos filhos continuar fazendo coisas erradas, sim ou não, igreja? Não. Fala, gente. Não. A gente vai punir, a gente vai tirar um brinquedo, a gente vai tirar um dia de passeio, a gente vai colocar no quarto de castigo, se for necessário dar uma palmada, a gente vai dar uma palmada. Se for necessário corrigir, a gente vai corrigir, mas vai corrigir não porque a gente quer o mal do filho da gente, pelo contrário, a gente vai corrigir porque a gente ama, e a Bíblia diz que Deus corrige o filho a quem Ele ama, o filho a quem Ele quer bem. Se Deus Ele não te amasse, se Deus Ele não quisesse o nosso bem, o teu bem, Ele não te corrigiria, Ele não te ensinaria. E é aquilo que a gente já sabe, às vezes não é no amor, às vezes as coisas não acontecem no amor, às vezes a gente só aprende quando, igreja? Na dor. Estou mentindo, sim ou não? Quem é que aprendeu mesmo na dor, teve que aprender mesmo na paulada? Bispo, olha comigo, foi no pau mesmo, levanta a mão, faz assim, ó. Faz assim, não tem vergonha não. A mãe quis ensinar, o pai quis ensinar, quis educar, falou, botou de castigo, tirou um dia de passeio, tirou um brinquedo, deu uma palmada, e ainda assim você não mudou, e ainda assim você não aceitou a correção, e depois você teve que pagar um alto preço. Quem se arrepende muito? Bispo, poxa vida, você não sabe como eu me arrependo. Faz assim, levanta a mão, porque tudo poderia ter sido o que, gente? Diferente. Posso ouvir um amém? Amém. Tudo poderia ter sido o que? Diferente. A mãe falou: minha filha não vai, não casa com esse cara, minha filha não se junta com ele, minha filha me ouve. Mamãe, você não sabe de nada, porque você está separada, porque você é mal amada, você não quer que eu seja feliz, mamãe. Fala assim, ó, mamãe. A mamãe teve experiência, a mamãe sofreu, a mamãe quebrou a cara, a mamãe padeceu, e o que a mamãe não queria era que você passasse pela mesma dor que ela o quê? Passou. Mas você disse para a mamãe que ela não entendia o sentimento que você tinha no seu coração. Não, mamãe, ele é o homem da minha vida. Irmãos, nunca faça nada sem a bênção do teu pai e sem a bênção da sua mãe. Sabe por que a nossa igreja dá certo e deu certo? Primeiro, porque era o plano de Deus, projeto de Deus. E segundo, porque antes de tomarmos a decisão de ouvirmos e obedecermos a voz de Deus, eu e a Viviane falamos com os meus pais e com os pais dela: olha, nós vamos fazer isso. Durante um período eles disseram: espera um pouco.
E até no esperar um pouco, nós esperamos, em oração, em jejum, pedindo a Deus que criasse uma situação para que tudo acontecesse. Até que veio à tona tudo o que aconteceu, e não tínhamos como permanecer. Então, foi naquele momento que Deus disse: sai e vai. Posso ouvir um amém, irmão? Não faça nada sem a bênção do seu pai e sem a bênção da sua mãe. Porque a mãe sabe o que está falando, o pai sabe o que está falando. Quantas mulheres hoje sofrem porque foram traídas, porque foram abandonadas, porque foram espancadas, não apenas fisicamente, mas psicologicamente. Quantos homens abusaram, engravidaram e depois simplesmente abandonaram, viraram as costas como se nada tivesse acontecido. Então não foi no amor, foi na dor. E eu vou te falar, depois para curar, depois para fechar a ferida, depois para você se livrar daquela dor, daquele peso, é difícil, hein? Não é impossível, mas é difícil. Aí começa a tomar remédio para depressão, para ansiedade, para insônia. É verdade ou não é? Sim ou não, gente? Hoje nós temos o do Terra, o óleo que a Viviane vende, o óleo do Terra. Se você está precisando dormir bem, seu Adriano, compre o de lavanda, use o de lavanda, passe a lavanda no seu punho, atrás da sua orelha, nos seus pés, você dorme, que é uma beleza. Posso ouvir um amém, irmão? Amém. Mas quanta gente hoje não depende de um remédio, de um medicamento, tarja preta, remédio forte, fortíssimo. Quantas pessoas hoje não estão presas lá no psicólogo, no psiquiatra? Quantas pessoas hoje não estão internadas no manicômio? Por quê? Porque sofreram um abuso, ficaram traumatizadas, ficaram doidas, malucas. E hoje é difícil para curar, hoje é difícil para ajudar. Então, às vezes, nós mesmos procuramos sarna. Para quê, gente? Para se coçar. Às vezes a gente se mete em problemas que a gente não deveria, o que, gente? Se meter. O que você está fazendo aí? Quem mandou você seguir esse caminho? Quem mandou você querer comprar a briga do outro? Quer ver uma coisa comum que acontece? Às vezes um familiar treta com o outro. Normal em toda família. Toda família treta. Posso ouvir um amém, gente? Amém. Lá na sua casa alguém treta, sim ou não, gente? Sim. A tia com a avó, a avó com a tia, a cunhada com a nora, a nora com a outra cunhada, o filho com a mãe da mulher, a mulher com a mãe da mulher com a mãe do marido. Acontece isso, sim ou não, gente? O irmão com o irmão treta. Eu já tretei várias vezes com os meus irmãos. Um deles, na verdade, sempre, né? Aí o que acontece? Aí você vai lá e conta para o outro. Aí o outro não tem nada a ver, o outro familiar não tem nada a ver com a sua treta com o outro. Aí ele quer tomar as suas dores. Gente, olha só para o bispo. Toda história sempre tem o quê? Os dois lados. Posso ouvir um amém? Amém. Repete comigo. Toda história. Não, com mais força. Toda história tem o quê? E às vezes você não escuta o outro, só escuta o de um, e o do outro você não ouve. Aí você quer tomar as dores do outro. Aí você acaba se metendo num problema que você não deveria se meter. Porque depois os dois fazem as pazes, os dois se ajeitam, se arrumam, e quem fica mal na história, quem é que fica mal na história? É você. Por quê? Porque quer comprar briga de quem você não deveria o quê? Fica quieto ali. Comprar. Posso ouvir um amém? Amém? Você se mete em problemas que você não deveria se meter. E foi o que aconteceu. Pô, o cara servia a Deus, honrava a Deus, amava a Deus, buscava a Deus, era fiel a Deus.
vai se meter com um cara promíscuo, prostituto, idólatra, mentiroso, enganador. A mesma coisa do que você querer ficar se misturando com pessoas que você não tem que se misturar, querendo levar pessoas para dentro da sua casa que você não deveria levar, fazendo pessoas entrarem na sua sala, na sua intimidade, no seu quarto. Nossa sala, nossa casa, nosso quarto não é para todo mundo, não. É meu e da minha mulher, é meu e dos meus filhos. Posso ouvir um amém, irmão? Amém. Tem gente acordada aqui na igreja, sim ou não? Sim. Aí fica você levando para dentro da sua casa que você não deveria levar. É que eu tenho dó. Coitadinha. Aí a coitadinha amanhã vai te ferrar todinha, porque é isso que ela faz, é isso que ele faz. Estou mentindo, gente? Sim ou não? Vai armar uma maracutaia para querer roubar teu marido, para querer roubar tua mulher. Eu conheço casos, eu sei de casos de pessoas que visitavam a casa da outra, dizendo que era amiga, amiga, amigo. Aí depois estava roubando a mulher da amiga ou o marido do amigo. Ao contrário, gente, pelo amor de Deus. Não, aqui não tem negócio de bigode com bigode não, irmão, sai pra lá isso aí. Posso ouvir um amém, gente? Amém. Então ele foi se misturar com quem não deveria se misturar. Aí agora eu quero que você pare, eu quero que você analise, eu quero que você pense com o que eu vou falar aqui, quem é você? Porque um se posicionou de um jeito diante de uma luta, e o outro se posicionou de outro jeito diante da mesma luta. Jorão se posicionou de uma forma, e Josafá de outra diante da luta que eles foram enfrentar. Vamos continuar lendo, versículo 8. Então perguntou Jorão para Josafá: por que caminho subiremos? Respondeu ele: pelo caminho do deserto de Edom. Está escrito deserto na tua Bíblia, não? Sim ou não? Sim. Pelo caminho do deserto de Edom. Versículo 9. Partiram o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom. Após 7 dias de marcha, não havia o que, gente? Água para o exército e para o gado que os seguiam. Então disse o rei de Israel, o Jorão: ai, o Senhor chamou a esses 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Olha aqui para mim, olha só o que o rei de Israel, Jorão, falou. O Senhor chamou a esses 3 reis, ele e mais 2, para os entregarem nas mãos de Moabe, aquele que se havia rebelado e revoltado contra ele. Só que vem cá, olha aqui para o bispo. Deus não tinha nada a ver com o que eles haviam decidido fazer. Repete comigo, você que está aqui acordado. Deus não tinha nada a ver com a decisão que eles tomaram. Deus deu para a gente, seu Adriano, o livre arbítrio. Ele nos deu o poder de escolha. O poder de decisão é meu, o poder de decisão é seu, é nosso. Hein, vovó? Se a senhora quiser arrumar um namorado, a decisão é da senhora. Posso ouvir um amém, irmãos? Deus nos deu o poder de decisão. Quer dizer, ele toma a decisão de ligar para o Josafá, de chamar o Josafá para se meter no problema que não era dele. Eles saem para a guerra, saem para a batalha, eles não calculam a quantidade, o volume de água que eles iriam precisar durante os 7 dias de caminhada. Quer dizer, eles não traçam bem, eles não desenham bem, não projetam bem o que eles iriam fazer. Depois de 7 dias, começa a faltar água. E sem água o povo não ia conseguir fazer absolutamente o que, gente? Nada.
Como é que eu vivo num deserto seco sem água? Mas aí ele quis tirar a culpa dele, quis tirar das costas dele e jogar nas costas de quem, gente? Fala, gente. E quantas pessoas, meu irmão, não querem tirar a culpa da decisão que elas tomaram errada para jogar nas costas de Deus? Esses dias eu estava conversando com a Viviane e falei para ela: poxa, nós fizemos uns investimentos errados há um tempo atrás, que não deveríamos ter feito, e perdemos por conta disso, porque não temos a expertise. Mas o problema é nosso, porque a decisão quem tomou foi a gente. Aí eu cheguei para ele e falei assim: não, mas está escrito na Bíblia que nada acontece sem a permissão de Deus. Ela falou: não. Como é que você falou, Viviane? Hein? Permissão e vontade. Existe permissão e vontade. A vontade dele é boa, perfeita. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. E evita o sofrimento. E evita o sofrimento. A permissão é: eu escolhi, ele vai permitir. A permissão é: eu escolhi. Então o que você escolheu, o que você plantou, você vai o quê? Mas o crente está sempre querendo arrumar desculpa. Não, se aconteceu porque Deus permitiu. Permitiu porque você tomou a decisão. Permitiu porque você fez o que você não deveria ter feito. E olha que um dos investimentos que eu fiz, Deus usou uma pessoa para me falar com muita clareza: não faz. Aí eu fiquei com o pé meio atrás, falei: só vou fazer a metade, a outra metade eu não vou fazer. Rapaz, eu fiz a metade, eu perdi a metade. Mas antes de fazer, Deus mandou um anjo falando: não faz. Mas eu quis o quê? Fazer. Aí numa outra situação, Deus usou um outro anjo. Eu ia entrar num outro negócio e o outro anjo falou assim: ó, não faz, se tu fizer vai dar errado. E olha que eu não tinha nem muita intimidade com a pessoa na época, mas eu falei assim: bom, é melhor prevenir. Fala, gente. Porque depois não adianta querer tirar a responsabilidade de cima de você e querer jogar a responsabilidade nas costas de Deus. Se você escolheu errado, problema seu. Fala para a pessoa que está do teu lado: ó, problema seu. Não, tu não falou direito não. Vai, 1, 2, 3 e já, vai. Não, que eu tô meio surdo hoje. 1, 2, 3 e já, vai. Meu irmão, se você escolheu errado, o problema não é de Deus, o problema é... Se você tivesse ouvido a sua mãe, se você tivesse ouvido o seu pai, se você tivesse ouvido o seu pastor, se você tivesse ouvido a voz de quem, gente? De Deus. Se você tivesse, sabe, numa comunhão, numa ligação maior com Deus, você não faria o que você fez e não daria errado do jeito que deu. E você não estaria colhendo o que você está colhendo. Não estaria pagando o que você está pagando. Ah, bicho, meu marido é tão bruto. Meu marido é tão nervoso. Mas ele não ficou nervoso da noite para o dia. Ele já era nervoso. Como fala em François, ele já era nervoso. Ele já era nervoso. Mas você achou que casando com ele, ele não iria ser mais o quê? Nervoso. Toma. Casou com um cara que, eu não sei se eu falo, se eu não falo, se eu falo, se eu não falo, não, né? Casou com um cara que era preguiçoso. Eu ia falar vagabundo, mas não vou falar. Preguiçoso. Não vou falar. Não vou falar. Está amarrado. Casou com um cara preguiçoso, achando que casando com ele deixaria de ser o que, gente? Preguiçoso. Deixou de ser preguiçoso, gente? Aí agora tu fica lá, tu trabalha, tu se esforça, tu vai, tu luta, tu acorda cedo, tu faz isso, faz aquilo, pá! Deus deu uma visão para Viviane de mulher empreendedora, pastora empreendedora. Mulher de Deus não tem que ficar de braço cruzado, não. Mulher de Deus tem que empreender como as mulheres da Bíblia faziam. Posso ouvir um amém, gente? Amém. Mas me diga lá, Viviane, eu sou preguiçoso?
Não fala a verdade. Até lavar a louça eu estou lavando. Lavo louça, passo pano no chão, coisa que eu nunca fiz. Meu testemunho vai ser grande, hein, gente? Vai ser muito grande. Meu testemunho, meu milagre vai ser muito grande. Quando eu contar meu milagre, olha, a glória de Deus vai ser vista em tudo que é lugar do Brasil e do mundo, hein? Minha filha, até lavar a louça. E tem que lavar, se eu lavo a louça todo dia. Que alegria, hein? Irmãos, aí depois, meu marido é mole, meu marido não faz nada. Bem feito. Porque você escolheu. Foi você que escolheu. Meu marido é mulherengo. Quando eu ando com ele na rua, ele fica olhando para o popozão das outras mulheres. Eu peguei ele várias vezes olhando. Ele não pode ver um rabo de saia. Não tem. Acontece ou não acontece isso? Sim ou não? Sim. Só que isso não acontece de agora. Se ele faz isso agora é porque ele já fazia isso. Só que talvez você relevou, pensando que casando com ele iria mudar. Só que ele não mudou, ele não muda, ele não vai mudar, porque você não muda ninguém, eu não mudo ninguém. Nós não conseguimos mudar ninguém. Só quem muda a pessoa é o Espírito Santo, quando ela se entrega para ele. Aí às vezes você tem que conviver com a porcaria dessa, sentindo essa amargura, essa tristeza, essa agonia de ter o teu marido olhando para a mulher dos outros, para outra mulher na rua. Posso ouvir um amém, irmãos? Amém. Vocês estão acordados, sim ou não? Sim. Quem está acordado faz assim, ó. Não, tem que falar a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu não estou procurando uma igreja fraca, não. Não quero uma igreja fraca, não quero um povo fraco, não. Quero um povo forte, um povo abençoado, um povo decidido. E o pior, depois fica com medo de tomar a decisão que às vezes é preciso tomar. Por quê? Porque se acostumou com o negócio lá, com aquela mala. Estou falando do homem, mas também tem mulher que é só misericórdia. Tem mulher que Deus me livre. Quando tu conheceu ela, ela já era toda nervosa. Mas tu casou, tu quis casar. Então, a escolha não, eles não calcularam o que deveriam calcular. Vem cá, quanta água a gente vai precisar, o que a gente vai, quanta comida, a Bíblia diz que melhor do que você começar um projeto e não terminar por conta da sua vergonha, é melhor que você sente, projete, desenhe, escreva, veja, melhor do que você começar e depois parar no meio do caminho. Posso ouvir um amém, irmão? Amém. Então, ele quis tirar a culpa de cima dele e colocar a culpa nas costas de quem? De Deus. Aí o rei Josafá, lá no versículo 11, disse assim: perguntou, porém, Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor, para que consultemos o Senhor por ele? Respondeu um dos servos do rei de Israel: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá, e o rei de Edom desceram a ter com ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vá aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe, seu promíscuo, seu idólatra. Porém o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor é quem chamou esses 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. 14. Disse Eliseu: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não te daria atenção, nem te contemplaria. Então olha só, olha a diferença, um querendo jogar a culpa nas costas de Deus, e o outro dizendo: vem cá, e aí não tem um profeta aqui não para a gente resolver o problema?
Porque profeta de Deus resolve problemas. Posso ouvir um amém, gente? Repete isso, profeta de Deus. Não, com força, profeta de Deus resolve o quê? Profeta de Deus resolve problemas. Vem cá, tem um profeta de Deus aí? Não, tem um Eliseu. Ele era o servo de Elias. Elias morreu e deixou a porção dobrada para ele. Josafá falou: ó, com ele está a palavra do Senhor, ele é homem de Deus. Aí quando eles vão até Eliseu, ó a arrogância, a presunção do Jorão. Ó, o Senhor chamou esses 3 reis aqui, ó, para entregar lá pro rei de Moabe. Aí Eliseu falou: vem cá, o que você quer? O que você está fazendo aqui? Você é idólatra, você é prostituto, você é promíscuo. Vai procurar os profetas de teu pai e de tua mãe. Não, eu não tenho parte contigo não fala comigo não, ainda mais abrindo a boca para falar a besteira que você está falando, ainda mais para abrir a boca e falar a asneira que você está falando. Recolha-se a sua insignificância. Aí ele falou: se não fosse como é que é o nome do rei lá? Se não fosse o Josafá, eu nem te atenderia, eu nem falaria contigo. Mas por respeito a Josafá, que é um homem de Deus, então eu vou fazer alguma coisa por vocês. Posso ouvir um amém, gente? Amém. Gente, pelo amor de Deus, cuidado com quem você anda. Cuidado com quem você coloca na tua vida, cuidado com quem você coloca no teu barco. O meu barco há um tempo atrás quase afundou, porque eu coloquei pessoas que não deveria ter colocado na minha vida e no meu barco. O meu barco quase afundou, porque eu parei para dar ouvidos a pessoas que eu nunca deveria ter ouvido na minha vida. E não tem esse negócio, não, eu vou me cuidar, eu sei até onde eu posso, eu conheço os meus limites. O diabo, ele vai trabalhando sem que você perceba, ele vai te seduzindo sem que você perceba, ele vai trabalhando na tua mente, ele usa aquela pessoa para ficar falando na tua mente, na tua cabeça, na tua mente, na tua cabeça, querendo fazer você se desviar do caminho que Deus colocou você. Cuidado com quem você coloca no teu barco, na tua vida. Obedece a voz, obedece a palavra de quem? De Deus. Cuidado, porque senão o barco afunda. O meu só não afundou porque Deus tem propósito, Deus tem promessa, Deus teve misericórdia e eu acordei antes. Às vezes é melhor só do que mal acompanhado. Às vezes é melhor você sozinho do que mal acompanhado. Está entendendo isso, Gabriel? Está entendendo isso, Davi? Está entendendo, Daniel? Às vezes é melhor só do que mal acompanhado. Às vezes é melhor mamãe e papai, vocês mamãe e papai, do que se misturar com pessoas que a gente não deveria se misturar, ouvir pessoas que a gente não deveria ouvir. Aí o que aconteceu? Versículo 15, para a gente terminar. Todo mundo está querendo ir embora, está todo mundo desesperado de fome. É versículo 15? Tem certeza? Do capítulo 3, já fomos tanto assim? Ele disse: ora, pois, trazei-me um tangedor, quer dizer, um músico, um aparelho de música. Quando o tangedor tocava, veio o Espírito de Deus sobre Eliseu, e este disse: assim diz o Senhor, fazei neste vale covas e covas, porque assim diz o Senhor, não sentireis vento e nem vereis chuva. Repete comigo: não sentireis vento, nem vereis chuva. De novo: não sentireis vento e não vereis chuva. Quer dizer, você não vai sentir nada e você não vai ver nada. Porque a maioria das pessoas querem sentir alguma coisa. A maioria das pessoas, elas só acreditam quando elas estão vendo alguma coisa. Então Deus disse assim: olha, vocês não vão sentir nada
e vocês não vão ver nada. Todavia, este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós e o vosso gado, e os vossos animais. Isto é ainda pouco aos olhos do Senhor, de maneira que também entregará Moabe nas vossas mãos. Ferireis todas as cidades fortificadas e todas as cidades principais, e todas as boas árvores cortareis, e tapareis todas as fontes de água, e edificareis com pedras todos os bons campos. Aí no versículo 20 diz: pela manhã, repete comigo, pela manhã, ao apresentar-se, fala direito, ao apresentar-se a oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de quê? Acabou. De manhã, quando eles acordaram, e eles foram lá e apresentaram a Deus as ofertas deles, poder de Deus se manifestou, vieram as águas de tudo que era lugar, o vale ficou completamente cheio, e não apenas eles foram abençoados, por conta do rei Josafá, mas todos os que estavam ao redor deles, acabaram recebendo a bênção também. Amém. Posso ouvir um glória a Deus, gente? Glória a Deus. Vocês não vão ver, e vocês não vão sentir. Vocês não vão sentir, e vocês não vão ver nada, mas o vale vai se encher de tanta água, vai ser tanta bênção que Deus vai dar para você, que Deus vai derramar sobre a tua vida, que Deus vai derramar sobre a tua casa, sobre a tua família, que Deus vai derramar sobre os teus filhos, sobre os teus negócios, sobre a tua saúde, sobre o teu emocional. Vai ser tanta bênção que Deus vai dar para você, que o único a desfrutar não vai ser você, vai ser você e todos os que estão ao seu redor com você. Tem alguém para dizer um amém aqui ou não tem? Tem alguém para dar um glória a Deus aqui ou não tem? Mas olha só, nós poderemos, ou podemos, ou eles poderiam ter evitado um monte de problema. Primeiro, Josafá teria evitado o problema se não tivesse misturado com quem não deveria se misturar. Ah, Deus pode ter misericórdia, Deus pode salvar? Pode. Ele não falou lá, foi para Noé ou para Moisés, que se tivesse um justo na terra, para Abraão, se tivesse um justo na terra, ele livraria da morte, da tragédia. Quem é você nessa história? O que fica colocando a culpa em Deus? Ou que procuram resolver o problema? Eu tenho que procurar resolver o problema. E como é que eu resolvo o meu problema? Com a fé. Com a fé, eu resolvo o meu problema com a fé. Eu resolvo o meu problema no altar de quem, gente? De Deus. Buscando a Deus. Gente, pelo amor de Deus, fica firme. Cuidado com quem você coloca no seu barco. Cuidado com quem você coloca na tua vida. Está dando para entender assim ou não? Fica em pé, vamos orar, por favor. Fica firme, gente. Gente, pelo amor de Deus, fica firme. Fica firme. Está gravando ainda? Fica firme, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a tua casa, a tua família, que Deus abençoe os teus dias. Fica firme.